Olá, turma. Continuando a correção da prova do dia 24 de junho, segunda questão. Faça o que se pede em cada item. Item A. Determine o volume do prisma hexagonal regular, cuja aresta lateral e aresta da base medem 2. Ok? Eu fiz um desenho aqui, ó. Tá aqui. Então é um prisma. Então ele tem uma base hexagonal, é um prisma hexagonal regular. Então ele tem uma base que é um hexágono e é um hexágono regular. Todos os lados de mesmo tamanho, no caso então tamanho 2, todos os ângulos de mesmo tamanho. E ele sobe, né, as linhas aqui laterais aqui são paralelas. Então ele sobe de modo paralelo, formando um novo hexágono regular idêntico ao hexágono regular de baixo, né? Então isso caracteriza um prisma. Volume do prisma, área da base vezes a altura. Então, só precisamos calcular a área da base, né? Porque a altura já foi dada aqui. Como calcular a área da base? É a área de um hexágono regular. E aí já está desenhado aqui as diagonais do hexágono regular, né? Formando 6 triângulos equiláteros. Então, como calcular a área de um triângulo equilátero? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, no caso aqui vai ser 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? Porque o lado é 2. Então, vai ficar raiz de 3. Então, qual vai ser a área da base? Então, a área da base são 6 desses, né? Então, 6 vezes raiz de 3. Portanto, qual é o volume? Então, o volume vai ser a área da base, volume de um prisma, né? A área da base vezes a altura. Então, o volume será 6 raiz de 3 vezes 2, o que dá 12 raiz de 3. Belezinha? Questão tranquilinha, né? Vamos para o B. Determine o volume do paralelepípedo reto retângulo abaixo, sabendo que a diagonal BH mede 10 e forma um ângulo de 45 graus com o plano que contém a face ABCD. O plano que contém a face ABCD é esse aqui, né? Então temos esse plano aqui e a nossa diagonal BH forma um ângulo de 45 graus. Então quer dizer que esse ângulo que está destacado até, né? Ó, esse ângulozinho aqui mede 45 graus. E com plano que contém, e 30 graus com plano que contém a face ADHE. ADHE é o plano que contém essa face aqui. Então, a diagonal BH forma com esse plano um ângulo de 30 graus. Então, seria esse ângulo aqui, ó, entre a linha AH e HB. Certo? Então, ali é 30 graus. Muito bem. Então, eu tenho essa medida 10, eu quero o volume. Para saber o volume, área da base e altura, né? Então, vamos lá? Então, vamos olhar primeiro para o HDB, ou BDH. Note que, como é um paralelepípedo reto retângulo, ele subiu formando 90 graus com a base. Então, quer dizer que esse ângulozinho aqui é 90 graus, né? E se aqui é 45, note que ali, né, entre o HD e o HB também é 45. Eu vou desenhar de novo, porque está meio poluído aqui, né? Então, tá aqui, né? Aquele triângulo HDB está destacado aqui. Então, note que isso aqui é 90 e aqui é 45. Aqui também vai ser 45, né? Só que a gente está vendo esse triângulo meio de lado. Certinho? E aqui mede 10. Então, se a gente olhasse de frente, a gente estaria vendo um triângulo retângulo bonitinho, né? Então, estaria vendo algo assim, né? Bom, então, aqui está o D, aqui está o B e aqui está o H. Tá. 45. 45. E aqui medindo 10. Bom, quem conhece a hipotenusa desse triângulo conhece os catetos, né? Você pode até pensar na diagonal do quadrado,
Mas se a gente não lembrar, basta fazer seno ou cosseno. Então, seno de 45, cateto oposto, HD, sobre hipotenusa 10. Só que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Portanto, HD vai ser 5 raiz de 2. Como esse triângulo é isósceles, tem dois ângulos iguais, né? Então aqui também vai ser 5 raiz de 2. Então aqui é 5 raiz de 2. Ou seja, descobrimos já a altura do nosso paralelepípedo, né? 5 raiz de 2. Ok? Vamos olhar agora. Agora precisamos da base, né? Precisamos dessa medida aqui. E cuidado, né? Não diga que vai ser aqui A e A, né? Ah, é um quadrado. Não, não sabemos. Você pode chamar de A e B, tá bem? Bom, mas vamos tentar achar então esse A e esse B. Muito bem. Observem esse triângulo aqui, ó. O 30 graus está aqui, né? Como eu já tinha destacado. Então, olha esse triângulo, HAB. Consegue ver que ele é retângulo, sendo o ângulo reto aqui? Vou destacar mais. Um jeito fácil de perceber isso é olhar esse retângulo aqui, né? Se eu completasse aqui, ó, se eu traçasse essa diagonal da face, BG, é só isso, né? E destacasse aqui, ó, colocar a cor aqui, por um amarelo diferente. Note que HGBA é um retângulo. Isso aqui é um retângulo. Isso aqui eu acho que fica fácil de ver, né? Que é um retângulo. Então, esse ângulo de fato é um ângulo de 90 graus, né? Certinho? Quer dizer, o ABH é um triângulo retângulo. Então, a gente só corta, é como se tivesse cortado no meio aqui o nosso paralelepípedo, né? Traçando a diagonal aqui dessa face. Certinho? Então, enxergaram isso? Enxergando isso, ó, vou até apagar essa coisa, a parte aqui. Ah, caramba. Bom, então isso é um retângulo, e aqui então ABH é um triângulo retângulo. E é um triângulo retângulo com ângulo de 30 graus aqui. Deixa eu apagar isso aqui de novo. Mais destaque. Tá? Né? Esse ângulo aqui é 30 graus. Então, eu preciso da base aqui, né, do Azinho. Então é só fazer seno de 30, né? Então, olhando para esse triângulo ABH, seno de 30, cateto oposto, que eu chamei de Azinho, sobre hipotenusa 10. A sobre 10 tem que dar, seno de 30 é meio, né? Então tem que dar meio, portanto o A é 5. Agora lembra que, ó, tá aqui, né? Não apaguei nada, ó, o DB é 5 raiz de 2. Então aqui o DB é 5 raiz de 2, essa linhazinha aqui. Então, isso aqui é um retângulo, né? Paralelepípedo, reto, retângulo. Todas as faces são retangulares. Então, o AD aqui é o mesmo Bzinho que está aqui. Eu tenho essa medida aqui. Então, se você olhar agora o triângulo retângulo ABD, então agora olhem o triângulo ABD. O que eu conheço do triângulo ABD? Vamos desenhar de novo? Tá aqui o triângulo ABD. É um triângulo retângulo, né? Esse cara aqui é o que eu chamei de Bzinho. Aqui é o 90 graus. Aqui está o A, B, D. E aqui é o Azinho que a gente descobriu que é 5. Só que lembra que DB é 5 raiz de 2. Essa linha aqui, né? Então, basta fazer Pitágoras para a gente achar o B, né? Então, B quadrado mais 5 ao quadrado vai ser igual a 5 raiz de 2 ao quadrado. Então, B quadrado será 25 vezes 2, 50, menos 25. E o B quadrado é 25, ou seja, o B vai ser 5.
Então, acabo de descobrir que o B é 5, mas a gente comprovou que o B é 5, né? A gente não começou afirmando que o B já era 5, que ABCD já era um quadrado. Descobrimos agora que ele é um quadrado. Tá bem? Então, a área da base está fácil de achar agora. Qual vai ser a área da base? A área da base vai ser A vezes B, né? 5 vezes 5. É a área de um quadrado. Então, a área da base é 25. Portanto, o volume, a área da base, vezes a altura. Então, o volume vai ser 25 vezes... Qual que era a altura mesmo? HD? HD, 5 raiz de 2. Então, 25 vezes 5 raiz de 2. O que vai dar 125 raiz de 2. Unidades de volume, né? Não tinha unidade aqui. Então, também não vou pôr unidade na resposta. Belezinha? Então, essa foi a nossa provinha. Espero que tenham ido bem. Até uma próxima.